retornando agora com a nossa conversa aqui com o pastor Flávio Silva, pastor da Igreja Reformada de Maceió, sobre o relacionamento entre igrejas, e dentro desse relacionamento de igrejas há o assunto então da visitação eclesiástica. Ele já explicou no primeiro bloco que essa prática, de fato, é uma prática das igrejas reformadas desde a época da Reforma e que se fundamenta então na prática apostólica de visitar as igrejas que haviam sido fundadas pelo trabalho missionário. Então essas igrejas, mesmo tendo os seus próprios oficiais, sendo igrejas autônomas, elas recebiam a visita de outros homens de Deus nessa cooperação entre igrejas. Então, pastor Flávio Silva, agora talvez a gente possa falar um pouco mais sobre como funciona isso hoje, dentro das igrejas reformadas. Como ainda está funcionando, mais ou menos da mesma maneira que acontecia no passado? Pastor, por sermos uma confederação de igrejas, então, é claro que precisava-se ter um regimento, ou a ordem da igreja, né? Então, o regimento das nossas igrejas, no artigo 37, falando sobre a visitação eclesiástica, diz: um concílio autorizará anualmente 2 ministros da palavra, dos mais experientes e capacitados, a fazerem visitas eclesiásticas em todas as congregações. Um deles pode ser um presbítero experiente. Aí nós temos mais. O objetivo da visita eclesiástica é contribuir com bons conselhos para a paz, a edificação e o bem-estar das igrejas de Cristo. E compete aos visitadores perguntar se tudo está sendo feito conforme a palavra de Deus, se os oficiais, juntos e cada um individualmente, cumprem fielmente os seus deveres, se mantém o regimento das igrejas de maneira apropriada, promovem a edificação da congregação com seus conselhos e atos da melhor maneira possível, admoestam os oficiais que forem negligentes em algum aspecto, apresentam um relatório por escrito de cada visita ao concílio das igrejas. Então, o regimento diz isso. Então, esse regimento, o senhor está mencionando, então, o regimento das igrejas reformadas são o mesmo regimento que vem desde Dort, com alguns ajustes, obviamente, mas, então, só para mostrar também que o regimento adotado pelas igrejas, que regimento, na verdade, são regras básicas, fundamentais, necessárias a essa comunhão de igrejas, né? Mas que também deriva de um documento bem antigo da época do Sínodo de Dort. E esse regimento ainda funciona dentro das igrejas reformadas. Eu digo até, pastor, antes mesmo de Dort, do concílio de Enden, então, anterior a isso, já se estabeleceu um princípio. Nenhuma igreja dominará de forma alguma sobre outras igrejas, e nenhum oficial sobre outro oficial. Isso vem de 1571, anterior até mesmo o primeiro concílio de Dort. Então é um documento bem antigo e ainda funciona dentro das igrejas hoje. Isso, no decorrer dos anos, esse regimento, esses princípios, eles foram sendo aperfeiçoados. Sim. E nós chegamos a Dort, né, 1618, 1619, que nós temos um regimento ele já aprovado ali, e ele espelha bem aquilo que nós temos como hoje no nosso regimento. O grande Sínodo de Dort também não foi só para tratar os cânones de Dort, naqueles pontos contra os arminianos, mas também várias coisas, como liturgia e a ordem da igreja também. Certo. Então, explica agora como é que o senhor leu aí falando sobre a natureza dessa visitação eclesiástica e na prática, então, como funciona nas igrejas? Como é realizada essa visita na igreja? Ok? A visitação eclesiástica, ela tem que ser encarada como uma coisa positiva, não é negativa, né? Então, faz parte de um cuidado mútuo entre as igrejas. Elas compõem uma determinada região em que aquelas igrejas estão inseridas, um concílio regional, né? E ela é conduzida no espírito de ajuda fraternal e mútua. Então, ela tem que ser vista dessa forma, e quando ela é encarada dessa forma, nós vemos que grandes benefícios são feitos por essas visitas. A frequência dessas
O senhor mencionou sobre o concílio. Quando fala sobre o concílio, pode explicar um pouco mais sobre isso? Exato. Então, o Conselho da Igreja é o organismo permanente, podemos dizer assim, está o governo da Igreja, mas as igrejas se unem em uma confederação que tem concílios, que são assembleias maiores, concílios regionais e concílios nacionais. Então são reunião das igrejas. Exato. Dessas igrejas que fazem parte da confederação. Exato. São concílios maiores, porque tem um número de representantes maiores, porque são várias igrejas que estão sendo representadas, por isso que são concílios maiores, mas não em poder. Que tem o poder, a autoridade, são os conselhos locais, as igrejas locais. Então, esses concílios não são departamentos que estão acima das igrejas, não. São apenas, não há hierarquia. Apenas a reunião dessas igrejas. Delegados das igrejas, exatamente, para os concílios. Então, quando... em que período? Tem uma periodicidade para acontecer essas visitas na igreja? Então, a frequência, ela vai depender também da quantidade de igrejas da região, mas, por exemplo, a nossa realidade é que, anualmente, os visitadores visitarão as igrejas pelo menos uma vez por ano. Cada igreja será visitada, exatamente, por esses visitadores eclesiásticos. Normalmente são quantos? 2 ou 4, dependendo da quantidade de igrejas da região que se tem. Existe uma agenda, então, prévia para isso? As igrejas... Deve estabelecer uma agenda anual, em que cada igreja vai receber anualmente essas visitações eclesiásticas. Pelo menos uma vez. Que serão relatadas aos concílios. Então, essa reunião é feita com quem? Com toda a congregação? Com o conselho da igreja? Então, essa visitação ela é feita com o conselho da igreja, mas ela é anunciada à igreja, de forma em que saberão os membros da igreja e todos aqueles que estão se preparando para tornar-se membro, de que acontecerá uma visitação eclesiástica, e até mesmo se algum membro da igreja quer conversar com os visitadores eclesiásticos, eles podem conversar. Certo. Se tem assuntos que querem ser aconselhados, ou até mesmo situações em que querem tratar com o Então tem participação da congregação também. Tem também. Esses visitadores que chegam na igreja, eles têm autoridade sobre aquela igreja? Lembrando, a autoridade está sob o conselho local, certo, da igreja. A igreja, Cristo instituiu pastores, presbíteros e diáconos, eles governam a igreja em nome de Cristo. Agora, esses visitadores eclesiásticos, eles são nomeados por cooperação das igrejas, para ajudar umas às outras. Então, a autoridade dele não está acima do conselho da igreja, mas eles estão lá para dar conselhos, exortar, claro, porque faz parte da cooperação, que o objetivo é que as igrejas estejam andando nos caminhos do Senhor e respeitando a boa ordem da igreja. Eu vou voltar sobre esse ponto do conteúdo da reunião. Deixa eu só aqui mandar um abraço para aqueles que estão acompanhando o nosso programa na live do Facebook. Dalton Rossetti, Jéssica Santos, Auxiliadora, Valquíria, Ellen, Larissa, aqui também Elias. Então, um forte abraço a todos os nossos amados irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Deixe aí o seu comentário ou sua pergunta também, e a gente vai tentando aproveitar aqui. Lembrando, aqueles que enviarem a mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, 829 na frente, 9830 6706. Daqui a pouquinho a gente vai colocar uma aqui no ar. Eu estou aqui conversando com o pastor Flávio Silva, ele é pastor da Igreja Reformada de Maceió. Estamos falando sobre, agora, nesse momento, sobre o que nas igrejas reformadas é chamado de visitação eclesiástica. Eu estou entendendo do pastor Flávio que, então, uma vez por ano, alguns homens são designados para visitar as igrejas, para encorajar as igrejas a continuarem vivendo conforme o compromisso assumido na confederação, de viver conforme a fé cristã, seguir aquilo que já foi combinado, já foi acordado. Pensando desse lado, isso realmente dá à igreja realmente uma oportunidade de lidar com certos assuntos que talvez fosse muito sensível para tratar somente ali. Eu quero entrar nesse ponto, mas antes, diga, pastor, quem é que pode ser visitador? Qualquer membro de outra igreja pode ser visitadores, como normalmente é escolhido? Até antes disso, pastor, eu quero só destacar
de que não é que os conselhos só podem consultar os visitadores eclesiásticos, não, eles podem consultar outras pessoas experientes, pastores experientes. Sim, mas essa agenda eles não ficam presos somente aos visitadores eclesiásticos. É um recurso a mais, né? É um recurso a mais e muito importante, porque isso tem sido trazido benefício. Então, o senhor falando agora, antes ainda de prosseguir para o conteúdo, se, por exemplo, nas igrejas reformadas, eu sei que eu estou me lembrando agora, tem alguns outros assuntos que acabam se ligando com esse assunto de visitação eclesiástica, porque nas igrejas reformadas, diferentemente de outros lugares, onde os membros não têm direito de protestar, de reivindicar, de dizer que a liderança está errada, né? Então, isso eu sei que as igrejas reformadas, elas, no seu sistema de governo, é permitido que um membro possa, claro que, como pastor de uma igreja, eu sempre estou ensinando os membros da igreja que isso deve ser feito com respeito e honra ao ofício que esses homens carregam. Eles não são superiores em nada aos demais membros da igreja, mas eles carregam a honra que o próprio Senhor deu de exercer esse ofício. Então, mas nós somos pastores, mas somos homens, somos pecadores e também erramos. E se eventualmente esses homens erram, esses membros podem ir até esses homens para falar e naquele momento em que tem visitadores, eles podem também aproveitar a ocasião para tratar assuntos como esse? Existe no regimento. Porque eu sei que isso é bem sensível, porque em muitas igrejas, membros não têm liberdade para realmente fazer isso. Né? Existe no regimento de nossas igrejas um meio que é o apelo às assembleias maiores, assembleias com maior número de representantes. Mas quando o senhor fala sobre apelo, fala de alguma coisa que um membro, algum problema que ele teve, ele tem que ter onde recorrer, não ficar somente debaixo da autoridade do conselho. Se ele sentir que ele foi prejudicado em alguma decisão que diz respeito a ele pode conversar com o conselho, né? Mas se o conselho persistir e dizer, não, mas é assim mesmo, então ele pode apelar a um conselho, mas também pode antes conversar com os visitadores eclesiásticos. Aproveitando a visita deles na igreja. A experiência que nós temos experimentado é que a sabedoria nos conselhos que são dados e é buscado reconciliação, é buscado não passar a mão em decisões de oficiais, não, pelo contrário, é buscar a vontade de Deus e buscar a palavra de Deus, e com a palavra de Deus na mão é mostrado aquilo que realmente tem ajudado bastante a igreja, esse meio. Então, um membro comum da congregação, como ele pode fazer para, no caso das igrejas reformadas? Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora que talvez pertencem a outra denominação que assim não tem essa prática. Mas então, como um membro de uma congregação que está enfrentando alguma dificuldade com a liderança da igreja e que sabe que tem essa possibilidade, né? Isso o pastor falando agora realmente é uma grande bênção, porque não é sadio quando realmente você está numa comunhão e tem esse tipo de atrito e você está de um lado isolado, sem ter contato com mais ninguém para recorrer, e do outro lado debaixo de uma hierarquia onde você não tem liberdade nenhuma de tratar. Então realmente é uma grande bênção. Mas como ele pode chegar até esses visitadores eclesiásticos? É simples, ele entra em contato com o seu conselho, o conselho chama os visitadores, ou ele pode até mesmo ele falar com os visitadores eclesiásticos. Há um caminho aberto para isso. É claro que não pode ser um assunto em que o conselho mesmo não saiba, porque o normal é que, se há alguma coisa entre irmãos, você converse primeiro com o irmão, você trate com o irmão em si. Mas, conversa com o conselho da igreja e chama os visitadores eclesiásticos para conversar sobre o assunto e dar um parecer, um conselho em relação àquilo. Voltando aqui à nossa conversa, nosso bate-papo aqui com o pastor Flávio, pastor da Igreja Reformada de Maceió, falando agora um pouquinho sobre o conteúdo dessas visitas. Que tipo de assunto pode ser tratado, todo tipo de assunto, o que é verificado nessas visitas? Fala um pouquinho sobre isso, pastor. Então, pastor, não se tem uma regra fechada em relação a isso. Há um guia para a condução das visitas que são usados, né?
que começam com perguntas introdutórias. Por exemplo, como foi a preparação para a visita eclesiástica? Né? O conselho anunciou à igreja que aconteceria a visita eclesiástica. Há membros que querem falar com os visitadores. E aí entra em perguntas sobre a vida da igreja. Por exemplo, a questão de doutrina também. Também, mas assim, perguntas sobre os oficiais da igreja, né? Quantos oficiais há, se eles podem fazer o seu trabalho tem feito esse trabalho com tranquilidade, né? Claro, a gente sabe que trabalho de oficiais tem preocupações em si, mas se eles têm condições de fazer, como tem sido feito, as assembleias, como funciona, né? Conselho, os concílios, a vida da igreja em si, os cultos públicos, como tem sido administrado, os sacramentos, como tem sido administrado, a questão da disciplina eclesiástica. São várias perguntas que diz respeito à vida da igreja em si. Se os visitadores eclesiásticos chegando numa determinada congregação, suponhamos aqui em Maceió, então eles ouvem do conselho que a igreja ela está praticando algumas coisas que está fora daquele acordo, né? do regimento. Como os visitadores eclesiásticos lidarão com essa situação? Então, claro que é feito exortações para que volte aquilo que são tanto os princípios da palavra de Deus e aquilo que foi o acordo em que nós estaríamos cuidando umas das outras, para que não se desviasse daquilo que são os princípios estabelecidos pela palavra de Deus em si, né? A sã doutrina, a vida da igreja. Então, há exortações, eu digo, até mesmo, de um certo modo, vai chamar a atenção ao que a Bíblia está ensinando em si, né? E interessante que essas visitas elas são relatadas aos concílios. Então, a igreja que ela é representada no concílio, vai ser relatado a visitação, e se há um problema em si, é relatado também na visitação, e outras igrejas podem chamar a atenção daqueles oficiais daquelas igrejas para que voltem aos princípios da palavra de Deus. Então, esse trabalho então que esses visitadores estão realizando na igreja, o senhor tem... Eu imagino que isso seja realmente de um grande benefício, porque, afinal de contas, como o senhor está explicando, é uma oportunidade realmente para exortar. Eventualmente, pode ser que um membro da igreja, um membro do conselho, até mesmo a igreja está seguindo um caminho diferente. O senhor tem alguma experiência? Eu acho que o senhor já serviu como visitador eclesiástico. Estou servindo. Nesse momento, o senhor... então, talvez por isso o assunto é bem pertinente. Então, o senhor tem algum exemplo que o senhor pode rapidamente citar de que como o papel da visitação eclesiástica foi tão importante que restaurou aquela situação que poderia ter um encaminhamento talvez mais difícil, mais trágico? Por exemplo, teve até situações em que houve desentendimento entre oficiais, né, por alguma razão em si, e que durante a visitação eclesiástica isso foi feita uma reconciliação, foi dada oportunidade para se expressar. Então isso foi uma grande bênção, porque restabeleceu a paz e a comunhão da igreja, né? Então isso é um benefício grande para a comunhão da igreja. A gente vive num contexto onde muitas vezes, quando há conflito na igreja, seja com a liderança, seja entre os membros mesmo, a solução mais fácil é aquela solução de sair, de deixar a igreja. Então, às vezes acontece uma divergência, porque somos pecadores e infelizmente vai acontecer mesmo, mas na igreja estamos ensinando que quando essas coisas acontecem, nós temos que aplicar a regra de Mateus 18, que ensina que nós devemos buscar. Mas buscar o irmão para promover reconciliação. Mas, às vezes, então, quando não é possível, às vezes o caminho mais fácil é sair da igreja. Nesse caso, então, a gente vê nesse recurso da visitação eclesiástica esse papel de mediação. Hein? Até eu estou pensando aqui, o nosso Salvador Jesus Cristo é um mediador que promove a nossa paz e reconciliação com Deus. E eu estou vendo que os visitadores eclesiásticos têm também esse papel de mediação de conflito para promover a paz. É um trabalho bonito.
Isso é muito importante, pastor, porque realmente nós somos membros do mesmo corpo. Então, não é simplesmente você se afastar ou cortar simplesmente porque há um desentendimento. Se há um pecado, ele deve ser confessado, deve ser pedido perdão e haver uma reconciliação. É isso que Cristo quer. Cristo quer uma igreja onde estão os membros dela, seja oficial ou não, trabalhando para a promoção do reino de Deus e para a glória de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Pastor, antes de concluirmos, ainda tem um ponto aqui que eu queria levantar. O assunto da visitação eclesiástica, porque eu estou vendo que então pode tratar sobre questões bem sensíveis, especialmente quando tem conflito envolvendo pessoas. Eu dei o exemplo aí, né, que houve uma reconciliação até entre oficiais. Esse assunto, ele é tratado abertamente para todos participar? Como é lidado isso? Conforme Mateus 18, todo o processo de tratar conflitos se respeita a sigileza, né? Porque a promoção do bom nome, isso que é importante e deve ser tratado isso. Então não é uma coisa aberta. Então, na igreja, quando os visitadores vão lidar com isso é tratado em ambiente reservado. Exato, só as duas partes vão trabalhar. E quando vai a concílio? Então, no concílio, há situações em que necessariamente, às vezes, não é nem necessário você relatar o conflito com nomes ou tal, mas que foi dado uma solução para um problema. Então, às vezes é mencionado o caso sem mencionar nomes. Nós temos que zelar pelo bom nome do nosso irmão. Então, isso faz parte de tanto nono mandamento, né, Mateus 18. Então, todo o processo é zelar para que haja uma conciliação e bom nome das duas partes, né? Daqui a pouquinho o pastor Flávio volta com as suas palavras finais. De fato, talvez um assunto que não é tão comum para talvez muitas pessoas que são que não são das igrejas reformadas ou de igrejas de tradição reformada, que talvez tenha um pano de fundo semelhante, porque em nossos dias nós de fato vemos uma configuração de igrejas que é bastante diferente, né? Nós temos igrejas hoje que não tem esse pano de fundo histórico e não tem esse entendimento de como a igreja de Cristo deve ser governada, deve ser dirigida para a glória de Deus. Mas eu espero que então esses pontos levantados aqui possa despertar a sua curiosidade para você realmente procurar se inteirar um pouco mais sobre isso e acho que até o próprio pastor Flávio pode explicar fora do ar em outro momento. Você pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp do programa, a gente repassa para o pastor Flávio para tratar um pouco melhor essa questão.